Olá, vamos conversar hoje sobre um assunto que, olha, é fundamental, mas muitas vezes a gente acaba deixando de lado ou entendendo meio torto: a batalha espiritual, pela perspectiva do teólogo Charles Kraft. É uma análise que vale a pena conhecer. Então, vamos mergulhar nisso. E a discussão toda começa com essa pergunta, que parece simples, mas define tudo. O mundo espiritual é real? Porque, dependendo da resposta que a gente dá para isso, todo o resto muda de figura. Para a gente entender bem o pensamento dele, nosso papo vai seguir 4 pontos principais. Primeiro, vamos ver por que essa realidade espiritual é tão ignorada. Depois, o exemplo que o próprio Jesus deixou para a gente. Aí, a missão que a igreja recebeu e, por fim, como encontrar o equilíbrio nessa história toda. Então vamos lá, começando pelo primeiro ponto. Para Kraft, a grande questão, a raiz do problema, está num choque de visões de mundo. E aqui a gente vê esse contraste de forma bem clara. De um lado, nosso pensamento ocidental, que tende a agir como se a dimensão espiritual não existisse, né? É algo meio que deixado de lado. Do outro, a visão bíblica, que não só reconhece, mas coloca a existência de forças espirituais como parte da realidade. É um conflito direto. E essa citação do Kraft resume o argumento dele perfeitamente. Para ele, não é uma questão de opinião ou de interpretação. Ele está dizendo, olha, está no texto. A Bíblia afirma que isso existe. Ignorar isso seria como ler um livro pulando vários capítulos importantes. Certo. E qual seria a maior evidência desse confronto? Bem, segundo Kraft, é só olhar para o ministério de Jesus. É aqui que a teoria vira prática, e de uma forma bem intensa. Quando a gente lê os evangelhos, o que a gente encontra? Jesus não estava só dando palestras, ele agia. Ele expulsava demônios, libertava pessoas que estavam sofrendo opressão e o tempo todo anunciava que o reino de Deus estava vencendo. As ações dele eram um confronto direto. E aqui está o pulo do gato. Não eram só milagres aleatórios para impressionar a galera. Cada cura, cada libertação era um sinal. Era como se Jesus estivesse fincando uma bandeira e dizendo: o reino de Deus chegou e ele está avançando sobre o território do inimigo. Isso nos leva, naturalmente, ao próximo passo. Se Jesus começou esse trabalho, a pergunta é: terminou com ele? De jeito nenhum. Essa missão foi passada adiante, foi entregue para a igreja continuar. E como é que a igreja faz isso? É uma progressão bem lógica. O primeiro passo é simplesmente reconhecer essa realidade. Depois, vem a ação de confrontar as obras das trevas. E o mais importante de tudo, fazer isso não com base na própria força, mas na autoridade que o próprio Cristo delegou. Mas é bom deixar claro o que significa confronto espiritual. Não é sobre ter uma obsessão pelo mal, ficar procurando demônio em todo lugar. Não. Estamos falando de ações práticas. A oração, que é uma ferramenta poderosa. Anunciar o evangelho, que é literalmente levar luz onde há escuridão. E o ministério de libertação, que é um ato de pura compaixão. Ok, mas com um tema tão forte, como manter o equilíbrio? Como não pender para os extremos? É o que a gente vai ver agora, na nossa última parte, usando a perspectiva do movimento Weinert como um exemplo bem interessante de equilíbrio. Essa tabela aqui é ótima. Ela mostra os dois caminhos. De um lado, uma visão que pode gerar uma obsessão com o mal, onde o foco acaba sendo só nas obras das trevas. Do outro, uma perspectiva equilibrada que diz: sim, a batalha é real, mas o nosso foco principal é Jesus e o avanço do reino dele. O centro da história não é o inimigo, é Cristo. E essa frase, ela amarra tudo. A grande virada de chave é entender que a gente não luta para obter a vitória. A gente luta a partir da vitória. A vitória final já foi conquistada por Cristo. Nós, como igreja, temos o privilégio de participar e manifestar essa vitória aqui e agora. Então, a grande conclusão de toda essa análise é essa. A nossa posição não é de medo, mas sim de autoridade. A motivação para agir vem da confiança na autoridade de Cristo, não do medo do que o inimigo pode fazer. É uma mudança de mentalidade que transforma tudo. E para a gente fechar, fica essa pergunta no ar. Se essa batalha espiritual é uma realidade, e se a vitória já está garantida em Cristo, de que forma essa certeza muda o jeito que a gente encara os desafios? Não só as grandes coisas, mas os problemas do dia a dia. Fica aí a reflexão.